Caríssimos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos traz uma palavra bem direta. Se nós realmente não quiséssemos fazer reflexão nenhuma, eu penso que Jesus já foi muito claro na sua mensagem. Participando de uma ceia na casa de um fariseu, Jesus ele vai meter o dedo claramente na ferida desses fariseus. E ele vai já, usando de toda a sua autoridade profética, dizer claramente para eles: ai de vós. Esse ai de vós significa que o Senhor está fazendo uma grande exortação e chamando a responsabilidade evangélica daqueles que o escutam. Ai de vós porque pagais o dízimo das hortelãs e de todas as outras ervas, e que bom que vocês fazem isso. Isso deve ser feito, diz o Senhor. Mas vocês negligenciam o amor de Deus e a justiça. Vocês abrem mão do principal, do fundamental. Não adianta nada eu ir lá devolver o meu dízimo. E eu repito, preciso fazer isso. Quem não faz isso está em grave erro com a Santa Igreja e com a palavra de Deus. E não adianta nada eu devolver o meu dízimo, mas não olhar para o meu irmão necessitado. Não adianta nada eu ir lá e dar todo aquele apoio material para a igreja e simplesmente não exercer na minha história, na minha vida, o amor de Deus. É inútil estar na igreja. É inútil eu ter tido um encontro com Cristo se não gerou necessariamente um encontro com o irmão. Preciso viver o amor. Até porque o dízimo de verdade, aquela ajuda material verdadeira, ela é fruto do amor. Fora disso, é orgulho, é soberba. É o que Jesus disse: vós gostais dos primeiros assentos, querem ser vistos. É triste a gente ter que deparar com esse tipo de realidade dentro da comunidade cristã, mas ela existe. Posso até estar falando besteira, mas eu sei que muitos aqui vão atestar o que eu estou dizendo. Tem gente na nossa igreja que só doa dinheiro, só doa ajuda para a festa do divino, dependendo de quem seja o festeiro. Porque a pessoa não está interessada na festa do divino, mas em se autopromover, porque conhece aquele festeiro. Dói o coração essa realidade. Eu desafio qualquer festeiro que não tenha passado por esse tipo de situação. O Senhor não está interessado no nosso dinheiro. O Senhor está interessado no nosso coração, na nossa alma. O que o Senhor quer é a nossa vida devotada a Ele. É a nossa vida devotada a Ele. É isso que o Senhor quer. O nosso dinheiro é necessário. É isso que o Senhor está dizendo. Ele vai dizer: devereis praticar isto sem negligenciar aquilo. Tem que ser os dois juntos. Mas se você faz só um, infelizmente nós não estamos caminhando como deveríamos caminhar. O evangelista continua narrando as palavras de Jesus, que vai dizer: vós sois como sepulcros que não se veem, pelos quais as pessoas passam por cima, andam sobre eles. Em algumas traduções, como a Jerusalém, vai dizer: vós sois sepulcros que não estão assinalados. Porque naquela época não se tinha um cemitério, mas cada um providenciava a sua própria sepultura ali de família. Então eles enterravam e passavam aquele cal para marcar o lugar em que a pessoa foi enterrada. Hoje marcamos com uma cruz. Naquela época marcava-se com esse cal. Só que com o tempo aquilo ia se desaparecendo. Então aquele lugar que em princípio deveria ser um lugar sagrado, já não é mais respeitado como tal. Por quê? Porque não se vê que aquilo é um sepulcro. Assim é o coração do homem que não tem em si o amor de Deus. É um sepulcro que não se pode ser visto. É algo que está impregnado no seu íntimo de morte, que não tem vida, que não tem valor nenhum. Esse é o coração daquele que não tem nele o amor de Deus. Às vezes na igreja é uma pessoa maravilhosa, está sempre disponível, sempre fazendo e acontecendo, mas no íntimo do seu coração não é capaz de amar, não é capaz de perdoar. O irmão comete um erro, se agita logo, de forma muito rápida, já julga o irmão, e não só julga não, já condena também e dá a sentença daquele irmão que errou.
porque não é capaz de sentir misericórdia em seu coração, porque nós não podemos comprar com o nosso serviço a misericórdia de Deus. É um dom que recebemos conforme nós abrimos para Ele os nossos corações. E é sobre isso que Jesus está falando. É disso que o Senhor está falando. Não há nenhum de nós aqui que não precise ser perdoado. E muitas vezes negamos o perdão. É disso que Jesus está falando. Não adianta nada eu ter postura de santo, mas não ter um coração santificado. Postura não quer dizer nada. A atitude sim. E é nisso que o Espírito Santo vai agir em nós. Se nós tivermos a capacidade de amar na mesma medida como que Deus ama. E não venha me dizer que isso é impossível, porque se fosse Jesus, não nos teria dado tal mandamento. Ele é tão claro no Evangelho de São João. Lá no capítulo 21 ele vai dizer isso. Amai uns aos outros como eu vos tenho amado. Esta é a medida de amor com que nós temos que amar. Esta é a medida da misericórdia com que temos que perdoar. Se não quisermos ser como esses sepulcros que ninguém vê, se não quisermos ser um lugar sagrado que vai passar despercebido pela vida do irmão, precisamos viver esta realidade santificadora. É necessário que o nosso interior esteja transbordando de amor, para que este amor possa alcançar os nossos irmãos. Caso contrário, meus irmãos, olha, uma das palavras que eu mais temo no Santo Evangelho está lá em Mateus 20. Mateus 7, 20, se eu não me engano, desculpa. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Como eu tenho rezado em cima desta palavra na minha vida. Porque eu sou pecador, porque eu tenho limites, porque eu tenho falhas, porque eu tenho pendências a serem resolvidas. E eu preciso resolvê-las, porque senão vai chegar o dia da minha morte. E quando eu me encontrar com o Senhor, eu corro um sério risco dele olhar e falar: não te conheço, Antônio. Acabei de chegar de Pernambuco. Estava em missão lá, pela Escola de Evangelização Santo André. Já pensou eu morrer, chegar no céu e falar: Senhor, estou aqui, não te conheço, Antônio. Quem é você? Estava lá na missão em Pernambuco, desculpa, não estou lembrado. Gastei 15 dias da minha vida contigo. Não estou lembrado não. Porque eu fui lá e fiz uma missão linda, mas eu não amei aqui. E o que adiantou ir para a missão lá? Nisto reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, nos diz o Senhor. Esse é o crachá que identifica o cristão. Não são simplesmente as boas obras, não é estar à frente na igreja, não é estar parecendo assim, nada disso. Isso tudo é necessário. Assumimos um compromisso pastoral, assumimos uma festa como a do Divino, vivermos esta realidade pastoral, estarmos inseridos em um serviço da igreja, tudo isso é necessário, mas o que nos identifica é o amor. E o amor que nós sentimos pelo outro tem que ser um reflexo do amor de Deus. Tem que ser. Primeira Epístola de São João, capítulo 4. Amamos porque Deus nos amou primeiro. Essa é uma grande verdade que está intimamente relacionada a estas palavras que lemos agora. Temos que estar antes cheios do amor de Deus e sermos amantes, praticantes da justiça. Só assim todo o resto fará sentido. Por fim, o Senhor continua no seu discurso. Eu acho interessante, né? Um doutor da lei se levanta e fala: mas falando assim, o Senhor acaba nos atingindo também. Ai de vós, seus hipócritas, doutores da lei, ai de vós, porque vós colocais fardos pesados sobre os outros, mas vós mesmos nem tocais um dedo neste fardo. Ou seja, querem que as pessoas carreguem um grande fardo de responsabilidade, mas não vivem aquilo que falam, não praticam aquilo que pregam. Este é um outro grande problema. Eu volto a dizer, fica de olho no pecado do irmão, fica criticando e falando do que o irmão fez ou não fez, mas ele mesmo não se policia.
Ele também não faz. Não é assim que funciona a nossa relação com Deus. A minha relação com Deus está intimamente relacionada com o irmão. Intimamente ligada com o irmão. Intimamente. Recorra ainda um pouco mais à primeira epístola de São João, capítulo 4. Se dissermos que amamos a Deus a quem não vemos, mas não amamos o nosso irmão a quem vemos, somos mentirosos. Porque se não podemos amar a Deus se não podemos amar o nosso irmão a quem vemos, não poderemos amar a Deus a quem não vemos. Verdade. É verdade isso. Porque nós precisamos viver o amor pleno de Deus com o outro, no outro, em razão do outro. É nisso que eu mostro meu amor a Deus. Por isso que essas palavras do Senhor hoje devem cair em nossos corações, e esta exortação do Senhor deve nos trazer para esta verdade, e deve nos impulsionar e nos fazer viver esta realidade. Que o irmão assim como eu peca, que o irmão assim como eu erra, que o irmão assim como eu tem limitações, que assim como eu, meu irmão, precisa da misericórdia de Deus. E esta misericórdia passa pelo meu coração. E eu preciso entender isso. De modo muito especial, precisamos entender que é um reflexo dessas ações. Se nós conseguirmos colocar em prática aquilo que o Senhor nos diz hoje, é óbvio que nós seremos profundamente abençoados. Ou alguém que tem dúvida disso? Se eu fizer a vontade de Deus, se eu realizar aquilo que é o desejo de Cristo na minha vida, uma única coisa pode acontecer: eu serei profundamente abençoado. Então, se está faltando bênção na sua vida, faça a vontade de Deus. Não é uma moeda de troca, não. É porque é uma consequência inevitável. Se eu faço bem, eu recebo. Se eu faço mal, eu recebo. Percebe que é consequência inevitável? E eu só preciso fazer a vontade de Deus para viver conforme Deus. Simples assim. Hoje, de modo muito especial, quero me dirigir aos professores. E quero pedir a Deus uma bênção especial sobre vocês. Ontem comemorávamos o dia dessas pessoas tão importantes, né? Pessoas que são realmente um grande alicerce para a nossa sociedade. Pessoas que infelizmente não são valorizadas como deveriam, mas que ainda assim têm sido guerreiros, têm sido realmente fortalecidos pela vontade de ver o mundo dar certo. Então eu peço a Deus que abençoe e santifique a cada um daqueles que são professores. Eu quero agradecer imensamente a vocês, os que já aposentaram, os que estão na ativa, porque vocês são realmente responsáveis pelo bem maior que existe neste mundo. Hoje, se eu posso ler esta palavra, é porque eu tive um professor. Veja a importância de um professor. Se eu conseguir ler a Bíblia para vocês hoje, é porque eu passei pelas mãos de um professor. E nós precisamos valorizar essas pessoas, porque há um quê de sagrado profundo neste ofício. É o ofício dos ofícios. É a porta que se abre para toda e qualquer outra profissão. Então peçamos a Deus hoje que Ele possa inundar a alma e o coração dos professores, para que eles possam de forma incessante continuar ensinando cada vez mais ao mundo. Quero te convidar também a ficar de pé agora e a colocar nas mãos do Senhor toda a sua vida, a sua história, e pedir ao Senhor que venha te fortalecer com o seu Espírito Santo, para que você viva profundamente essa realidade evangélica, de imbuído, impulsionado pelo Espírito Santo, fazer a vontade de Deus e viver as duas dimensões que nos são apresentadas hoje. Devolver sim o dízimo, porque isso fortalece a igreja, isso faz com que a missão possa ser realmente um fato, ela aconteça, mas fazer isso cheio do amor de Deus e sob a luz da justiça. Então cantemos e peçamos a graça do dom do Espírito Santo nesse sentido. Amém. Deus te abençoe.
amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que os dois perigos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma e todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar